Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 16 de setembro de 2024. Segunda-feira, e nesse horário nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata das materializações. Já estamos um pouquinho avançado nesse capítulo, né? Fica difícil até para a gente dizer o lugar certinho, porque teria que ficar contando todos os parágrafos, então fica difícil. Mas quem tem o livro com a capa do meu livro é página 90, tá? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede, estarmos reunidos aqui, buscando aprender, buscando crescer, buscando nos prepararmos para melhor auxiliarmos o nosso mestre, auxiliarmos os espíritos amigos nesse trabalho de evangelização, né, dos nossos irmãos mais sofridos, que ainda se encontram em desequilíbrio. Que o Pai potencialize as nossas forças, que o Pai nos auxilie para que nós possamos cumprir com as nossas missões. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. O parágrafo que eu vou começar diz assim: nesse comemos, tá? Nesse comemos, porque até então, fazendo um pequeno resumo da aula passada, a Ivone do Amaral Pereira, ela estava falando do trabalho de uma médium, né, que ela fala, né, uma médium extraordinária, chamada Zumira Custódia Rezende Teixeira da Silva, né? Ela diz assim, ó, eu voltei um pouquinho só para falar dessa médium. Ela diz assim: existia na cidade, por aquele tempo, de 1926 a 1932, uma poderosa médium, portadora de várias faculdades, dentre outras também a faculdade de efeitos físicos, destacando-se, porém, as materializações de espíritos desencarnados. Modesta, humilde, simples, mesmo angelical, confiara-se às luzes do Consolador, quer dizer, do Espiritismo, inspirada em verdadeiro sentimento de amor à verdade. Chamava-se Zulmira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era viúva, seus filhos ainda hoje residem na cidade de Lavras. Contava ela, médium, 60 anos, aproximadamente, e confessava-se já esgotada e doente. Todavia, foi o mais forte médium de materializações, mais espontâneo e positivo que conheci. E suas sessões, as mais belas e convincentes, de quantas a que posteriormente assisti. Então, até depois ela vai contando, né? Como eram essas reuniões, como eram as materializações realizadas por essa médium. Agora a gente vai dar continuidade ao texto no parágrafo que a gente determinou para iniciar hoje. Diz assim: nesse Comenos, quer dizer, nessa situação, a entidade Roberto, a partir daquela data, não mais se afastou da minha trajetória. Que a gente lembra que o Roberto tinha sido afastado da Ivone há uns anos atrás, quando ela era jovem ainda, adolescente, porque, de certa forma, até a Ivone falou assim, era como se ele estivesse me obsidiando e até atrapalhando a minha caminhada. Ela era jovem, adolescente, né? E aí ele foi afastado. Ficou anos afastado dela. Agora ele voltou. Só que agora ela está mais madura e mais experiente. Por isso ela diz aqui. E a partir desse momento ele não mais se afastou da minha trajetória durante 6 longos anos. Juntos trabalhamos em curas de doentes e obsidiados, revelando-se ele excelente no tratamento de enfermidades infantis e pulmonares. Porque a Ivone também era médio receitista, tá?
Sua ação sobre as entidades suicidas foi notável. E dir-se-ia missão, entendeu? Nós falamos sobre missão no estudo do Livro dos Espíritos. Então, foi como uma missão que ele abraçou. Ou, certamente, resgate de deslizes idênticos em existências remotas, como também ela falou na aula passada, Roberto foi um suicida também, né? Visto que na última que tivera, no século XIX, não fosse, quer dizer, no século XIX, a última reencarnação dele no século XIX, ele não foi suicida, mas em vidas anteriores ele também foi suicida, né? Porque ela inclusive, ele falou aqui para ela, né, que em existência anterior ele havia sido suicida, mas nessa atual, quer dizer, na última do século XIX, ele já não foi mais. Tanto que ele diz aqui, eu voltei 3 parágrafos, quando diz assim, ó, voltei 3 parágrafos, só para pegar o trecho do Roberto, quando ele diz assim, não chore, minha querida, eu agora estou bem, renovado para Deus e resignado à sua lei. Quero pedir-te que me perdoes o muito que te tenho feito sofrer com a minha insistência angustiosa a teu lado. Foi quando ele estava ao lado dela na adolescência, né? E que ele perturbou muito. Não penses que foi vingança, foi apenas saudade de um passado que me foi caríssimo. Devo avisar-te de que obtive concessão para trabalhar contigo a bem do próximo, como tanto desejei outrora. Sou médico, lembra que ele pegou uma missão para cuidar de crianças, pessoas com problema de pulmão? Aí ele diz aqui, ó, sou médico e trabalharei na minha antiga profissão agora, por teu intermédio. Ela é médio receitista. Então, ele vai usar da mediunidade dela para tratar as pessoas. Aí ele diz aqui, também exercerei atividades a respeito do socorro a suicidas. Eu que fui um desses. Ele foi um desses suicidas. Valho-me de ti, quer dizer, peço a tua ajuda, que tanto a mim para agora socorrê-los. E tu me ajudarás, já que também foste. Então, eu vou te ajudar, já que eu fui suicida. E você, que também foi suicida, vai me ajudar. Ao me retirar daqui, dar-te-ei um sinal como despedida. Então, vamos voltar lá, né? Eu vou até botar aqui uma coisinha, pera um instantinho. Então, ele aqui mostrou para ela que ele também foi um suicida, assim como ela. Então, agora um vai ajudar o outro. Aí ele voltei lá onde eu estava. Aí eles aqui, que ele diz que ele, como médico, vai ajudar no tratamento de enfermidades infantis e pulmonares. Sua ação sobre as entidades suicidas foi notável e dir-se-ia missão, ou certamente resgate, de deslizes idênticos em existência remota. Então, no passado, ele deslizou também, teve deslizes, se tornou suicida. Visto que na última, quer dizer, e no século XIX foi a última encarnação dele, ele já não se suicidou. A ele, diz Ivone, devo a grande experiência e instruções obtidas em caso de suicídio, refletido na vida do além. As receitas para enfermos, a mim concedidas por ele, no entanto, eram de preferência alopatas. Alopata quer dizer remédio comum, tá? Não é homeopatia, não. Alopata é de pirona, Valena, que já muito pensei se ainda existe hoje, né? Os remédios de hoje, a alopatia, são esses remédios que a gente compra em farmácia, tradicionais, tá? Então, ela diz aqui,
As receitas que ele mandou através dela eram de preferência alopatas, redigidas com característico do médico encarnado. Servia-se da psicografia absolutamente mecânica. Vamos pegar o livro dos médios, como eu pedi para vocês? Ele vai falar, ela falou aqui da psicografia mecânica. Vamos lá, dar uma olhadinha na questão 179. Denise, lê a questão 179 para a gente. Médios mecânicos. Deixa eu ver aqui se eu vou pegar tudo. Você lê o primeiro parágrafo da. Tá. E Médio depois. mecânico. Aí depois eu vou pisar. Deixa eu ver quem está aí. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aí depois a Iraci pega o segundo parágrafo e a Ana Constantino pega o terceiro. Vamos lá. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes com tanta violência, que escapa das mãos do médium, e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Agora, Iraci. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para, assim ele acaba. Ana Constantino. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Por isso que ela escreveu aqui, ó. Vou botar umas estrelinhas. As receitas para enfermos, a mim concedidas por ele, no entanto, eram de preferências alopatas, redigidas com o característico do médium encarnado. Servia-se da psicografia absolutamente mecânica. Foi essa que nós lemos aqui. Tá? Para esse fim, o que me torturava muito, parecendo que meu braço e minha mão, por ele acionados, fossem oprimidos
dentro de uma luva de ferro, o que me produzia até mesmo tonteiras e aflições. E aflição. Enquanto isso, os demais espíritos médicos, como o doutor Bezerra, que é outro médico que trabalhava com ela, os demais espíritos médicos que me concediam receituário se serviam da psicografia semimecânica, de forma que a caligrafia do amigo Roberto divergia, era diferente, profundamente, da caligrafia dos demais. Agora vamos olhar a questão 181. Médios semimecânicos, que ela está falando aqui, que os outros médicos, como Inácio Bittencourt, como o doutor Bezerra de Menezes, que também mandavam receituário até ela, já era de forma diferente. Eram semimecânicos. E a caligrafia era totalmente diferente do Roberto. Lembra de Ana Paula, 181? Está me ouvindo? Consegue me ouvir? Ah, Então, os semimecânicos, 181. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede. No terceiro, acompanha. Estes últimos médios são os mais numerosos. os semimecânicos são os mais numerosos. Tá? Nós vamos encontrar mais médios semimecânicos que têm uma consciência do que está escrito, se está escrevendo, do que mecânico. Vamos voltar aqui para a Ivone, né? Aí ela diz assim: era um espírito caprichoso, Roberto, que gostava de exigir o máximo das minhas faculdades mediúnicas. Já reparou, todos os espíritos que trabalhavam com ela tinham essa coisa de exigir o máximo dela, né? E sua ação nos casos de manifestações de espíritos, de suicidas, em vários agrupamentos espíritas, foi das mais belas e eficientes. Eu me adaptava de boa mente às suas exigências, nele reconhecendo o amigo atraiçoado de outrora. Quer dizer, aquele a quem ela traiu, que, em troca de traição, me cercava de afetos. Olha aí amai os vossos inimigos. Não é? Ela teria sido um grande inimigo dele, mas ele não buscava vingança, buscava ajudá-lo, que Jesus nos convida a fazer, né? Contribuindo com a boa vontade do coração para o meu soerguimento moral espiritual. Eu vou até anotar aqui, ó. Amai os vossos inimigos. Porque ela fez demais ele sofrer. E ele está retribuindo a dor que ela proporcionou a ele com amor, ajudando no soerguimento dela, né? Aí ela diz aqui, né? Contribuindo com a boa vontade do coração para o meu soerguimento moral, espiritual, nas lutas do presente, nas lutas dessa encarnação de Ivone. No dia 10 de março de 1932, porém, despediu-se tristemente de mim e dos agrupamentos espíritas. Ele disse para ela que ele ficaria por uns 6 anos, mais ou menos, né? E dos agrupamentos espíritas, onde dava sua assistência, afirmando que iria tratar da própria reencarnação. Opa! Ele estava para reencarnar. Então, ele tinha que parar as atividades dele para cuidar da própria reencarnação. E nunca mais obtive notícias dele. Ela nunca soube, até então, pelo menos se soube, nunca publicou, né? Aonde ele reencarnou. Se ele reencarnou aí pelos anos 40, talvez já tenha até desencarnado novamente, né?
Prosseguiram, entretanto, as belas sessões na residência da médium, Zulmira Teixeira. Voltando aqui. Se ele estava tratando da nova reencarnação dele, ele era um espírito errante. Aquele que ainda necessita reencarnar. Lembrando que ele foi um suicida também, né? Lá pelo século XVII, século XVIII. No século XIX, ele já conseguiu superar essa vivência. Ele conseguiu superar. A reencarnação do século XIX, ele não se suicidou. Mas ele mesmo falou que teve reencarnações antes onde ele se suicidou, né? Aí ela diz aqui: prosseguiram, entretanto, as belas sessões na residência da médium Zulmira Teixeira. E, posteriormente, tive a ocasião de ver materializado o mais belo fantasma que eu poderia contemplar. Quer dizer, o mais belo espírito, né? Ela usa a palavra fantasma, né? Mas espírito, né? Isto é, o guia espiritual da médium, que, como ela falou aqui, essa médium, ela deixou bem claro aqui, ela disse assim, ó, para ela, essa dona Zulmira foi o mais forte médium de materializações, mais espontâneo e positivo que ela conheceu em suas sessões, as mais belas e convincentes de quantas aqui posteriormente assisti. Então, ela fala da dona Zulmira, que foi uma médium fantástica, que ela conheceu, né, que essas que ela assistiu no início e que ela assistiu no futuro também, nos anos posteriores. Ela admira muito. Aí ela diz aqui, esse tal do fantasma, né, que ela fala, que era o guia espiritual da médium, que ela afirmava, a médium tratasse de São Geraldo de Magela, religioso católico, venerado como santo na Igreja Católica Romana, o qual, incontestavelmente, deverá ser o espírito de ordem superior. Então, na Igreja Romana, ele é chamado de santo, né? Mas a Ivone diz aqui que é o espírito de ordem superior, que era o médium, que era o guia da Zulmira, com efeito de uma beleza toda especial, por assim dizer, celeste, jovem, o espírito angelical, deixou-se contemplar no seu hábito de religioso, singularmente iluminado, com reflexos azuis lucilantes. E tal a intensidade da luz que dele irradiava, que a sala, posta em penumbra, se iluminou como se um foco alvinitante se acendesse. O tipo de luz é inédito na Terra. Então, ela diz, um tipo de luz que aqui na Terra eu jamais vi, tá? Aí ela diz aqui, né? Iluminando ainda a sala contígua, através da vidraça da porta. Iluminava a sala, que ele se materializava, e a sala ao lado, através do vidro, a luz dele chegava a iluminar outra sala. A entidade, cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porquanto a médium não se recolhia a nenhuma cabine, nem se resguardava sequer com uma cortina. Lembra quando nós estudamos sobre a Kate King? Que a Kate King, né, quando ela ia se materializar, tinha uma cabine onde a médium ficava dentro da cabine. E aí o espírito saía da cabine, a médium ficava lá. E fazia lá, passava pelos assistentes, pelas pessoas que estavam lá. Lembra que o William Crookes chegou a abraçar o espírito da Kate King, mas depois a Kate King falou para ele que ela também podia aparecer do lado da médium, se ela quisesse. Aí ela mandou o William Crookes entrar dentro da cabine, ele entrou. E aí ela se materializou ao lado da médium. Ficou a médium e a Kate King, uma do lado da outra. Então, no normal, isso não acontecia. No normal, o médium ou ficava atrás de uma cortina ou dentro de uma cabine e o espírito saía. No caso aqui da dona Zulmira, ela também se materializa. O espírito também se materializava próximo do médium, sem cabine, sem cortina, sem nada, né? Aqui, ó, uma vez modelada a imagem dele, né, pelo ectoplasma, deteve-se em atitude como de oração, o espírito materializado. Depois de deslizar pela sala à nossa frente,
com as belas mãos de dedos longos, espalmadas e os braços estendidos para baixo, ao longo do corpo. A cabeça levemente levantada para o alto e os olhos súplices. Como em prece mesmo, né? Os detalhes do rosto, com queixo fino, o nariz afilado e as faces delicadas foram destacados com precisão pelos circunstantes, o que não é sempre fácil acontecer em tais fenômenos, ao passo que no grande rosário, pendente do seu pescoço, distinguiam-se não apenas as contas do rosário, mas até mesmo os espinhos da coroa do crucifixo pendente do mesmo, enquanto à nossa frente a médium continuava em transe sobre a poltrona. Porque é uma coisa interessante que a dona Ivone aqui falou para a gente, que normalmente, e o William Crookes também falou, quando o espírito se materializa, você via o corpo dele, os braços, a perna, a roupa, mas os detalhes da face normalmente não ficam muito nítidos. Nesse caso, não. Havia total nitidez do rosto da face. Então, eles sempre falam, é normal que não haja muita nitidez nos detalhes da face. Deve ficar meio nublado, né? Mas, nesse caso, não. Aparecia tudo. Olha os detalhes, até do espinho na coroa lá do rosário. O rosário, todavia, bem pouco se parecia com os rosários comuns da Terra. Era como estruturado em fluidos luminosos, frágil, diáfano, cintilante, indefinível. Isso é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária. Aí, lembrando que a dona Ivone, ela falou no início que ela nunca apreciou muito esse tipo de fenômeno. Ela nunca foi muito adepta dessa questão de materialização, inclusive os guias dela, Charles, Leodeni, Dr. Bezerra, diziam que não, que ela não tinha que se meter nisso, não, se desenvolver esse tipo de fenômeno, não. O trabalho dela era outro, mas ela ressalta, quando ela disse isso, da beleza que é assistir uma materialização, apesar dela não ser muito fã desse negócio de materialização, não. Aí ela diz aqui, a assistência, quer dizer, as pessoas que estavam ali participando, não se pôde conter e prorrompeu em pranto, pois realmente a materialização era venerável, infundindo respeito. A entidade nada disse, mas a suavidade, a ternura e o encantamento sobrevindo em nossos corações foram atestados da veracidade do fato, visto que a verdade se impõe de modo inconfundível. Imagina se ele falasse, né? Se ele falasse, acho que todo mundo desmaiava, que a voz, né, devia ser uma coisa extraordinária, né? Nossa, devia ser sublime demais. Não havia nem necessidade dele falar. Depois de alguns poucos minutos, durante os quais se deixou contemplar o belo fantasma, dissolveu-se, apagou-se em nossa presença, tal como se havia formado. E a sala, então, voltou à triste e pesada penumbra de antes. De outra feita, porém, espíritos turbulentos, olha o contraste, espíritos turbulentos e obsessores se apresentavam batendo pelas portas, no interior da mesa e das paredes, arrastando cadeiras e se deixando ver. Um deles, durante a materialização, com a clássica túnica negra e o capuz vestuário, esse tão próprio da classe. Lembra dos dominós? Dos espíritos que se vestiam parecendo dominós? Que ela conta aqui nesse livro, eram umas túnicas pretas, eles pareciam até com dominós. Aí você olha a diferença de comportamento de um espírito superior para um espírito que não é tão superior assim, né? Aí ela diz aqui, né? E o capuz vestuário, tipo aqueles que pareciam dominós, né? Vestiam roupas pretas, né? Tão próprio da classe desses espíritos inferiores, que gostam de se vestir assim. Enquanto encobria o rosto, o espírito encobria o rosto com invisível e impressionante máscara de caveira, batendo os dentes e alongando os pés e as mãos de esqueleto humano, para que os víssemos com precisão, pensando apavorar-nos. É o objetivo deles, né? Aparecer com essas
dessa forma para assustar as pessoas. E a Ivone aqui, ela, ó, pensando apavorar-nos. Vamos lembrar que lá, em leitura anterior, Ivone foi chamada a atenção uma vez pelo Charles. Ele chamou a atenção para ela. Nunca demonstre medo. E outra coisa, nunca ria das gracinhas deles. Porque teve uma vez que teve um espírito que apareceu, ele parecia um palhaço, vestido de palhaço, mas com formas disformes. Um braço comprido, outro curto, uma perna torta, outra reta, cabeça quadrada, fazendo palhaçadas, que como se fosse aqueles palhaços de circo bem estranhos. E ela deu uma risadinha das gracinhas que ele estava fazendo. E o Charles chamou a atenção dela na hora. Não ria! Porque é isso que ele quer. Se você ficar rindo, ele vai o quê? Tomar posse de você. Por quê? Porque você estabeleceu uma afinidade. E a partir da afinidade vem a sintonia. Ele vai te dominar. E a gente não vai poder fazer nada, ele diz para ela, porque foi da sua vontade. Ele chamou a atenção. Na hora que ela deu uma risadinha das palhaçadas que ele estava fazendo, ele chamou a atenção dela na hora. Não ria. A mesma coisa ele chamou a atenção dela. Não tenha medo. Não demonstre medo. Porque é o que ele deseja. Qual é o objetivo dele? Assustar. Se você demonstra medo, ele conseguiu o que ele quer. Então, é que ele fala, ela diz aqui, né? Já mais experiente, é claro, né? Pensando apavorar-nos. Ambiente espiritual pensado, totalmente já diferente do outro, quando aquele espírito apareceu, né? O nome dele, deixa eu só pegar aqui que eu já esqueci, que era São Geraldo de Magela, né? Totalmente diferente. Então, ele diz aqui, ambiente pesado, angustioso, sessão agitada. Aqui o espírito, doutor Augusto Silva, pôs termo, quer dizer, acabou, mandando encerrar os trabalhos e cautelosamente, olha aí, ó, e cautelosamente advertindo-nos sobre a delicadeza de tais tentativas, a delicadeza desse trabalho de materialização desses espíritos inferiores. Então, ele chamou a atenção do grupo, tá? Olha o que ele diz aqui. E cautelosamente advertindo-nos sobre a delicadeza de tais tentativas. E, finalmente, numa das últimas reuniões a que assisti, realizadas por essa admirável médium, que é a dona Zulmira Teixeira, né? Tive a oportunidade de contemplar, ainda transfigurado na própria médium, a qual desapareceu da nossa vista, estando sentada como sempre. A médium ficou invisível. Né? Então, ela diz aqui, ó. Estando sentada, a qual desapareceu da nossa vista, estando sentada como sempre à nossa frente, um menino Zezé de 14 anos, sobrinho de outra médium lavrense, lá da cidade de Lavras, a senhora GP. Esse sobrinho dela, morto por afogamento na lagoa denominada Angola, nos arredores da cidade, durante as férias do ano de 1924, as quais passava com a tia, pois residia na capital paulista. Apresentou-se ele, o jovem, desencarnado, com a indumentária usada para o sepultamento do cadáver. Ou seja, terno de calças curtas, azul marinho e camisa branca tipo esporte, com a respectiva gola sobre a gola do paletó e punhos à mostra, como então era moda para os rapazes daquela idade. Indumentária também habilmente usada pelo jovem a preço, antes da desencarnação. Na mesma reunião foi também materializado o espírito familiar da médium, o índio brasileiro Emanuel. Repare, é o Emanuel com M só. Tá? Não é Emanuel, é guia do Chico. O qual tantas e tão belas curas em enfermos e obsidiados
realizou com o concurso da mesma intérprete. Aí tem uma nota de rodapé. Nota da autora, nota de Ivone. Por esse tempo ainda, não aparecera o médium Francisco Canto Xavier, que isso foi em 1924. Chico ainda não aparecera. Intérprete da entidade evangelizadora Emmanuel. Isso aqui a gente tem que sublinhar. Sabe por quê? Porque tem muitos irmãos nossos espíritas que descem a pancada em Emmanuel, médium de Chico, dizendo que ele era. Usa um termo que eu vou usar aqui, que eu acho muito desrespeitoso: padreco. Não são não espíritas que chamam ele assim. Porque os que não são espíritas pode chamar de qualquer coisa. Isso não tem compromisso, não é verdade? Os nossos irmãos de outras denominações religiosas poderiam até usar esses termos, mas eles não usam. É muito comum nossos irmãos de outras religiões respeitarem muito o Chico. Você vê católico, evangélico, falar do Chico, né? Inclusive o padre Fábio de Mello, outro dia, falou do Chico, apesar de não ser espírita, não acreditar na doutrina, mas ele elogiou o Chico aberto. Agora, quem chama o Emmanuel assim são espíritas. São espíritas. Você vai lá, tem grupos lá no Facebook que se dizem profundos estudiosos da obra de Kardec e chamam de Emmanuel de padreco. Eu não sei aonde, dentro da obra de Kardec, eles viram esse tipo de desrespeito. Que eu nunca vi Kardec desrespeitar ninguém, mas eles chamam. Eu já li. No início eu até me debati um pouquinho, mas depois eu falei, não vou. Aí eu lembrei do não joguei as pedras aos porcos, falei, não vou me dar, chega, deixei para lá, apaguei, saí do grupo, eles diziam estudar a doutrina. Quando começou esse negócio, falei, onde é que Kardec ensinou falta de respeito? Eu nunca vi. Então eles chamam, né? Mas olha o que ela diz aqui. Ela diz que ele é intérprete, o Chico, médium, da entidade evangelizadora Emmanuel, com 2 M's. Tá? Inclusive, ele é considerado, pelos verdadeiros estudiosos da doutrina, por o maior exegeta do Evangelho, que é um dos maiores estudiosos, eles chamam exegetas, estudiosos do Evangelho, Emmanuel, que é a personalidade de Senador Publio Lentulus, que foi a outra personalidade que ele esteve. Então, ele diz aqui, o que afasta, diz a Ivone, a ideia de sugestão na pessoa da média Zulmira, que alguém poderia dizer assim, a Zulmira está recebendo Emmanuel. Não, porque Emmanuel não tinha ainda aparecido aqui junto com o Chico, ainda não tinha aparecido. Então, o Emmanuel dela era um índio mesmo, tá? Assim humanizado, quer dizer, materialização desse índio, que chamava, assim humanizado, o índio Emanuel, dir-se-ia estátua de bronze lucilante. Tão bela era a sua aparência. Meio desnudo, índio, né, gente? Meio desnudo, trazia como único vestuário os acessórios próprios da condição indígena. E o seu talabarte é o depósito das flechas, tipo uma bolsa onde bota as flechas, né? E o seu talabarte, o depósito das flechas. As próprias flechas, o arco, o diadema, botava na cabeça com as penas, né? E as pequenas penas que enfeitavam, lucilavam em reflexos brancos, azuis e amarelos. Era jovem e seus cabelos escuros e longos, também reluzentes, caíam pelos ombros. Trazia como estampada em toda a sua configuração a raça indígena a que pertencera, os tamoios, que é justamente aqui da nossa região, né? Os tamoios. Em linguagem da sua tribo, usando o sotaque próprio dos índios brasileiros, pela garganta da médium em transe, ele orou o Pai Nosso em voz discreta e solene, ao despedir-se. Aí olha que coisa interessante a Ivone vai dizer aqui. Não foi possível constatar
a autenticidade desse dialeto, pois as pessoas presentes não conheciam o idioma tupi-guarani, nem os derivados. Então, ele rezou o Pai Nosso na língua tupi-guarani. Mas ninguém que estava na reunião entendeu, porque ninguém falava tupi-guarani. Mas olha o que a Ivone diz aqui. Todavia, diante de fenômenos tão belos e positivos, verificados em presença de toda assistência, sem escuridão, sem gabinetes isolados, sem cortinas e, portanto, sem quaisquer possibilidades de engodo, que é enganação, e ainda com a vigilância aguçada de alguns que não desejavam ser enganados, como duvidar de que a entidade realmente usasse para orar entre os seus novos amigos terrenos do dialeto materno, que era o tupi-guarani, aprendido em tempos idos das matas do Brasil. Quer dizer, ela está querendo dizer o seguinte, que ninguém entendeu, porque outro dia nós fizemos um estudo aqui sobre a questão do falar em línguas, quando até Paulo de Tarso diz que, para ele, não tem valor falar em línguas se o outro não pode entender o que ele fala. E aí ele diz, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda e que edifique as pessoas, do que ficar falando em línguas, que só vai edificar a mim. Mas aqui ela diz o seguinte, a beleza da materialização foi tão grande que não cabe a ninguém duvidar de que ele estava realmente rezando em Tupi-Guarani. Em uma homenagem à língua materna dele, né? Aquela língua de uma raça onde ele viveu como índio. Né? Então, ela coloca isso. César Gonçalves, um dos maiores oradores espíritas de todos os tempos no Brasil, investigador meticuloso do fenômeno mediúnico, encontrava-se presente nessa última reunião. Não havia, porém, atas, né, para fazer registros. Né? Em Lavras, não se cogitava de arquivar em livros ou atas as importantes revelações concedidas pelo mundo invisível. E talvez porque não existisse tal preocupação, despidos todos os praticantes do espiritismo, ali reunidos do espírito de sensacionalismo, os fenômenos eram espontâneos, da melhor qualidade. Porque ela fala que Lavras, né, tinha uma característica diferente das outras cidades que ela já viveu. Os fenômenos mediúnicos ali em Lavras aconteciam com muita pujança. E ela diz também que isso pode ter sido causado pela história escravocrata da cidade, que é uma cidade onde o comércio de escravos foi muito intenso. Isso mantinha uma atmosfera da cidade, né? Uma atmosfera, entre aspas, assim, mediúnica, onde ela sentia muito a presença desses espíritos. Então, ela diz aqui que, apesar de não haver registros escritos desses fenômenos, as pessoas ali estavam tão de coração aberto, sem preocupações de fazer registro para botar nas redes sociais, né? Que a coisa acontecia de uma pureza, né? E de uma qualidade muito superior. E uma outra coisa também que a Ivone já falou para a gente, que a gente pode dizer assim, nossa, mas isso aconteceu em 1924. Como é que ela guarda esses detalhes? Porque a Ivone morreu em 84, né? 1984. Esse livro, vamos dizer, eu não tenho certeza aqui, que tenha sido escrito lá pelos anos 60, por aí, né? E por exemplo, a 12ª edição foi de 2022. Aí a pessoa pode dizer assim, nossa, como é que a Ivone guarda tudo isso? Por exemplo, o prefácio desse texto, que foi a introdução, ela assinou em 66. O prefácio foi, então, o livro foi publicado nos anos 60. Como é que guarda? Porque ela já falou sobre isso. Ela diz que ela tinha essa capacidade mediúnica, até porque, influenciada pelos amigos espirituais, de registrar os fatos acontecidos. Eles ficavam gravados na mente dela
como se tivesse acontecido naquele momento que ela está escrevendo. Essas coisas importantes que ela precisava lembrar para registrar, principalmente nessa obra, Recordações da Mediunidade, esses fatos que ela vivenciou vinham à mente dela com uma clareza tal, como se tivesse acontecido ali naquele momento. Daí a razão dos tais detalhes, né? Que qualquer outro poderia esquecer. Posteriormente, em outras localidades, onde o destino me levou, tive a ocasião de assistir a novas sessões de materialização de espíritos desencarnados, conquanto respeitáveis e bem dirigidas. Não foram, porém, assim tão belas, nem tão convincentes. Em meu coração, Lavras, a cidade dos ipês, no extremo sudoeste do estado de Minas Gerais, ficou assinalada como o local das mais importantes revelações do além-túmulo que tive a ocasião de observar. E por isso não pude jamais esquecê-la. Então, a gente vê, né, que coisa maravilhosa. Eu sou, como diz o outro, né, profunda fã de Ivone. O trabalho que essa mulher extraordinária realizou. E detalhe, falando baixinho para ninguém nos ouvir, gente como a gente, né? Não é o espírito assim, né? Não que a gente está desmerecendo, mas é a gente como a gente, com os nossos defeitos. Teimosa. Tem um livro que essa cena, para mim, é impagável. É um livro que a gente até vai estudar de perguntas e respostas, né? Os Caminhos da Mediunidade Serena. Ela diz que, quando jovem, né, ela queria sair para uma festa. E o amigo espiritual, acho que não sei se foi Charles ou doutor Bezerra, disse para ela: você não vai. Ela disse: eu vou sim. Tipo assim, que negócio é esse? Dizendo que eu não vou, eu vou. Ela se arrumou e ele disse: você não vai. Ela: eu vou. Se emperequetou toda, pegou a bolsa dela e saiu. E ele dizendo: você não vai. Tinha um corredor do lado da casa dela, para ir para a rua, para o portão da rua. Ela: eu vou. E saiu andando. O que aconteceu? Escorregou, caiu, quebrou a perna. Não, adivinha que ele empurrou. E ela disse: eu vou. Que negócio é esse que eu não vou? Sabe por quê? Ele já falou. Quando nós estudamos, o máximo, e o pai dela também era rigoroso com esse negócio de pai. O pai não deixava, porque o máximo que deixava era ela passear no cemitério, porque eles tinham medo. Até os pais dela também intuíram, né, que qualquer abertura para ela de festividade pudesse fazer ela recair. Então, ela não era permitido a ela nada de vida mundana, tipo assim, sair, festas, até assim com as colegas, nada, o pai não deixava. Então, o máximo de liberdade que ela tinha era sair para passear no cemitério que tinha do lado da casa dela. E ela disse para ele, para o espírito, que ela ia: eu vou sim. E o espírito dizendo: você não vai. Ela pegou a bolsa dela e foi. No corredor escorregou, ela conta, caiu, quebrou a perna. Não foi. Outra vez também, quando ele disse para ela: você não vai casar. Você não pode casar. Você não é merecedora. Ela disse: o quê? Eu vou casar? Vou. Ficou noiva 3 vezes. Ela disse: eu vou casar sim. Ficou noiva a primeira vez, o noivado acabou. Ficou noiva de novo, quer dizer, ela tentou casar, ela dizia: eu tenho. Mas eles não deixaram. Ela foi noiva. Então, ela era teimosa. Ela não era aquela médium assim, sabe, que obedecia, principalmente quando jovem. Depois não, que ela foi adquirindo maturidade, né? Aí ela foi entendendo, mas no início, ela, sabe, ela foi rebelde. E a preocupação da espiritualidade era não dar oportunidade a ela. Que o perigo, ela mesma fala nesse livro e no outro, é que se ela tivesse tido brecha, ela tinha pulado a janela. Ela tinha pulado pela janela. Pular pela janela quer dizer cair no mundo. Ela disse: se ela tivesse brecha, ela tinha caído no mundo. Então, tudo com ela foi muito, sabe,
ali, controlado, até que ela adquirisse a experiência para dela compreender que nessa reencarnação ela tinha que vencer as próprias dificuldades, travar o bom combate. Mas não disse, ela não entendia assim, né? Só mais tarde que ela vai entender. Por isso que eu digo gente como a gente, né? Com as dificuldades, as teimosias, as questões dela. Por isso que ela tem muito a nos ensinar. Porque quando ela fala algumas coisas, a gente diz assim, olha, não, isso aí, olha, isso aí. Entendeu? Então, ela trabalhou, aquela vez que ela desobedeceu também, lembra? Que o Charles e o doutor Bezerra disseram para ela assim, não vá visitar a fulana no hospital. Que era conhecida de uma amiga que estava internada no hospital muito mal, muito mal. E ela queria ir lá fazer a visita, fisicamente, né? Mas ele disse, não vai. Ela ficou, poxa, a moça está no hospital, eu não posso fazer a caridade de ir lá visitar a pessoa do hospital? Não vai. O que ela fez? Deitou-se para dormir, desdobrou e disse, agora eu vou. Entendeu? Eu vou desdobrada. Quando ela chegou perto da cama, tinha um espírito lá, vestido de freira, toda de preto. O espírito tinha uma energia tão ruim, que deu um passa fora. Ela saiu correndo do hospital e o espírito veio correndo atrás dela até a casa dela. Ela saiu, ó, em desdobrada, hein? E já conhecia muita coisa. Ela veio correndo espiritualmente, correndo de volta para o corpo na cama, e o espírito veio atrás dela correndo. Quando o espírito chegou no quarto dela, Charles já estava lá e fez assim: aqui não. Deu um passo, falou para o espírito: pois não tá. Você não, você não tem autoridade de entrar aqui. Aí o espírito, obedecendo à força moral, foi embora. Aí ele falou para ela, tipo assim, teimosinha, hein? Nós não falamos que não era para você ir? Porque aquele espírito era um espírito muito inferior. Era um daqueles espíritos que, nesse capítulo mesmo que ela conta esse fato, ela disse que existem espíritos tão trevosos, de uma situação tão difícil, que ela mesma nunca viu nenhum deles. A ela nunca foi dado oportunidade de ver nenhum deles, de tão brabo que o espírito é, de tão inferior que ele é. Ela, com todo, nunca viu nenhum desses, porque ela mesma não teria condições de ver, de se aproximar dele, por causa da energia dele. Agora, essa freira era um espírito desse tipo, desse naipe, só que um pouquinho melhorado. Mas ela não conseguiu chegar perto da cama da paciente. Quando ela chegou na porta do quarto, o espírito percebeu a presença dela, se virou e olhou para ela. E ela disse: era uma freira, toda vestida de negro, era um espírito espectral. Ela tomou um impacto tão violento que ela fugiu correndo, o espírito correndo atrás dela. Teimosia, porque o doutor Bezerra já tinha dito para ela: não vá, não vai até lá. Sozinha, não. O que ela fez? Foi. Entendeu? Foi para fazer a caridade. Ela foi para fazer a caridade. Aconteceu o que aconteceu. Então, a Ivone nos ensina muito, né? Com essas vivências dela. E muito interessante, né? Bem, gente, a gente vai encerrando aqui. Próximo capítulo, dia 23. Vai ser esse capítulo chamado Testemunho. Podem botar a data aí, 23/9/24. O capítulo Testemunho, né? Bem, meus amigos, nós vamos encerrando aqui. Vamos convidar todos vocês para estarem conosco daqui a alguns minutos com a nossa irmã Maria Martorelli, no nosso painel espírita, Todos pela Vida, relembrando o Setembro Amarelo. E a palestra, o tema da palestra da Maria Martorelli é: suicídio não é escolha, mas um ato de desesperança. Todos são convidados, tá bom? Então vamos só agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui estudando, refletindo sobre esse tema tão importante e aprendendo com essa irmã querida, Ivone do Amaral Pereira, que nos deixou um exemplo de vida a ser seguido. Que o Senhor abençoe Ivone, abençoe a todos nós. Graças a Deus.
Então, vamos dar a nossa paradinha aqui, né?